Queridos alunos, queridas alunas da disciplina virtual de Direito Romano e História do Direito da PUC Minas. É com grande satisfação que vamos dar início à nossa primeira videoaula, cujo tema da nossa primeira unidade corresponde ao assunto da manifestação do direito na Mesopotâmia e no Egito Antigo. Antes de mais nada, algumas pessoas às vezes me perguntam pelas mensagens no correio eletrônico ou nos fóruns de discussões o porquê que nós iniciamos a nossa disciplina com o estudo dessa unidade. A resposta ela está envolta, né, a toda uma curiosidade científica que sempre esteve ali caminhando lado a lado entre as instituições jurídicas, né, que nortearam as sociedades através dos tempos e a própria função sociológica que também delas emanam. Vamos tentar compreender, né, todos os módulos, todas as unidades do nosso curso de Direito Romano e História do Direito com uma tentativa de contínua satisfação de nossa curiosidade, acima de tudo científica. Muitas pessoas consideraram a própria disciplina muito mais como um curso de história do que propriamente história do direito, pois o direito ele se encaixaria como um elemento secundário, quando, na verdade, o mais relevante era uma apreciação quanto aos caracteres, aos elementos, à estrutura histórica de uma determinada sociedade, num determinado contexto, numa determinada geração. Na verdade, a nossa principal preocupação quando do estudo da história do direito, que fique bem claro para todos vocês que estão acompanhando essa videoaula, é analisar de maneira um pouco mais profunda como que o direito ele se interage nesse conceito social, dentro dessa estrutura de organização. Então é por isso mesmo que, começando por essa unidade e avançando nas demais, nós vamos em cada uma das unidades tentar fazer um levantamento que possa pautar-se dentro de uma estrutura multidisciplinar. Ou seja, será que existe a possibilidade de nós estudarmos direito sem nós nos apegarmos ao contexto político, ao contexto social ou a um referencial econômico que norteou uma certa sociedade? Talvez não. Então é justamente em virtude dessa circunstância que o nosso papel, o nosso trabalho e toda a nossa dedicação cobrará de cada um de vocês exatamente essa análise. Primeiramente, dos aspectos socioeconômicos que norteiam uma determinada civilização, a sua forma de organização, a sua estrutura, a sua dimensão geográfica e territorial, para aí sim nós conseguirmos efetivamente mergulhar no universo e no histórico das chamadas instituições jurídicas. Então é por isso mesmo que em grande parte do material vocês necessariamente vão se deparar com essas dificuldades que complementam. Vale dizer, estudar a geografia daquele local, um pouco da circunstância social, como que se deu a língua, a criação da escrita daquele povo. Então, para que isso possa ser amenizado, nós procuramos em cada época ou em cada eixo histórico a ser tratado, posicionar o direito, de maneira que ele possa ser evidenciado para cada um de vocês da forma mais didática possível. E nessa nossa primeira unidade, nós vamos procurar exatamente delimitar as bases sobre as quais nós vamos fincar raízes para a apreciação da nossa disciplina. É por isso mesmo que muitos doutrinadores procuraram estabelecer certas convenções históricas no estudo do direito aplicado à história, exatamente por meio de um método histórico propriamente dito ou um método histórico comparativo. Para o êxito da nossa disciplina, nós adotaremos o modelo denominado como modelo histórico comparativo. Pois, nesse modelo histórico comparativo, nós vamos ter a chance, nós vamos ter a oportunidade de experimentar exatamente esses outros aspectos que caminham lado a lado com o direito para, a partir deles, extrair o substrato, a essência, né? Os nutrientes capazes de erguer a sociedade juridicamente organizada. Então, é por isso mesmo que nós adotaremos, para o avanço da nossa disciplina, exatamente essa linha de pensamento, qual seja a convenção do método histórico comparativo. E, já que estamos adotando esse método histórico comparativo,
É importante destacar também que nós utilizaremos, até em determinados momentos, de algumas concepções filosóficas, exatamente para organizar um modelo de pensamento, né, de um determinado povo ou de uma certa civilização, bem como também utilizaremos da filosofia para buscar mecanismos de decisão para os principais conflitos que acompanharam decisivamente a evolução de uma determinada civilização. Entretanto, importante destacar que nós utilizaremos essa chamada concepção filosófica apenas até um certo ponto, pois nós entendemos que o direito ele deve ser considerado como uma disciplina autônoma. E uma disciplina autônoma que, enquadrado e posicionado para a história do direito, ele vai servir exatamente como uma experiência socialmente acumulada para, a partir dessa acumulação da experiência, propiciarmos as diferentes formas de sua manifestação. É mais uma vez que eu convido-os a essa reflexão, onde, estudando aspectos sociais, econômicos, políticos, nós vamos conseguir enxergar em cada civilização de que maneira que o direito efetivamente se manifestou e quais são as dimensões culturais aonde ele merece ser estudado. Portanto, se nós seguirmos uma ordem cronológica para que essa história do direito ganhe vida, nós necessariamente desaguaremos na nossa primeira unidade. Unidade essa que procura tratar acerca do tema direito antigo. E quando nós falamos e posicionamos a respeito do direito antigo, esse direito antigo ele sofreu, sem sombra de dúvida, uma dificuldade metodológica quanto à sua organização. De que maneira, como eu posso estruturar um direito se nem sequer eu tinha escrita? Como é que eu posso entender o direito se eu não tinha códigos como hoje nós nos deparamos no dia a dia da nossa profissão? Código Civil, Código Penal, legislação tributária, enfim, um arcabouço muito grande de regras e diretrizes normativas. Na verdade, nós vamos perceber que o direito jamais abandonou, vamos dizer assim, uma forma pré-determinada. Com a forma escrita, ele apenas ganha uma motivação para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento. E é justamente por essa razão que nós posicionamos exatamente o direito antes e depois da invenção da escrita. E nós adotaremos como ponto de partida para o desenvolvimento da nossa disciplina pressupor a existência de um direito escrito. Pois, antes de um direito escrito, nós apenas poderíamos conceber determinadas manifestações legais onde, na verdade, o direito ainda não tinha uma vida autônoma, uma vida própria. Ele era basicamente transmitido de grupo para grupo. Importante, nesse aspecto, destacar algumas lições que figuraram como coesas ao longo da história, onde, para essas lições, o direito originariamente ele foi compreendido como uma lei da tradição. Vamos imaginar como essa lei da tradição, uma estrutura familiar, aonde o direito era pura e simplesmente transmitido de geração para geração. A cultura, o rito, a forma, a maneira como ele era entendido. Notemos aqui que a própria interferência da escrita, ela não era determinante para a existência do direito, mas ele não era um direito aperfeiçoado, ele não tinha áreas de complexidade. Passava pura e simplesmente a impressão de que eu tinha que transmitir para alguém algo que eu aprendi com uma história do seu avô, da sua avó para com os netos. E isso tentava revigorar o direito a cada geração. Em conjunto com a lei da tradição, nós vamos encontrar na lei do ambiente exatamente essa força que aspectos como a dimensão geográfica ou as condições estruturais de uma determinada sociedade assim encontraram e contribuíram para o fortalecimento da criação de uma leitura ou das instituições jurídicas. O importante, porém, é destacar que ainda esses ordenamentos ou ainda esses conjuntos de regras não admitiam ainda uma forma escrita, haja vista até a própria inexistência dela. Mas nós podemos perceber que, seja sobre a chamada lei do ambiente ou lei da tradição, nós vamos proceder uma análise já um pouco mais direcionada para chegar ao ponto crucial de onde o direito vem a encontrar o seu nascedouro, aonde ele vai ser desenvolvido e ora estudado. Não podemos, ao final, também deixar de destacar outro importante atributo que pode ser considerado como uma classificação desse direito no seu processo de evolução,
que nós assim a chamaremos de Lei pela Luta pelo Direito, ou Lei da Luta pelo Direito. Essa Lei da Luta pelo Direito, ela foi considerada crucial, sobretudo em outras unidades do nosso estudo, dentre as quais eu posso destacar o estudo do direito romano. E por que essa lei da luta pelo direito ela é importante para uma organização, uma ordenação das nossas ideias? Exatamente pelo fato dessa lei da luta pelo direito ela nascer não de um aspecto cultural, não de uma dimensão geográfica e tampouco de uma estrutura familiar. Ela nasce no seio do povo, ela nasce a partir de lutas, ela nasce a partir de conflitos, ela nasce a partir de uma desigualdade política instalada. E a partir dessa desigualdade política instalada, nós vamos encontrar elementos favoráveis a um processo de transição, a uma mudança de paradigma. E é exatamente essa mudança de paradigma que nós vamos encontrar em outras unidades do nosso estudo. Mas na unidade 1, que ora estamos avaliando, também temos resquícios dessa luta pelo direito, exatamente em circunstâncias quando grandes e monarcas ou reis sacerdotes, como ficará claro ao longo do texto, que vocês têm inclusive à disposição no material de apoio, isso ficará devidamente esclarecido. Mas por ora vamos ter estruturado sob a chamada lei da tradição, lei do ambiente e lei da luta pelo direito, exatamente o embrião do nascimento do direito, com toda a sua fecundidade, com toda a sua força, com toda a sua robustez, que vai ser consagrada com a criação da escrita, sobretudo a escrita chamada de escrita cuneiforme. E ainda nessa linha, é importante destacar a divinização que o direito vai sofrer, sobretudo nesse seu estágio inicial de compreensão. Nós temos que ter em mente que o direito não nasce pronto, que o direito já não é pura e simplesmente aquele código de leis, aquela ordem de ideias que lhe é apresentado e que você tem de seguir, tal como aquela estrutura já de imputação ou da estrutura de normatividade, naquela equação básica, né, de Kelsen, se é A, deve ser B. Nós vamos ter de encarar o direito, sobretudo no seu nascimento, no direito antigo, como um mecanismo de interação. E esse mecanismo de interação, ele leva em conta a força reinante naquela época, o que vigorava, a autoridade máxima. E essa autoridade máxima, bem distinta nos idos da Idade Média, em particular nos séculos XVI até o século XIX, onde o Estado vai ganhando força como principal ente dotado de extrema soberania, nós vamos encontrar esse eixo de submissão dos súditos ou de submissão das pessoas à lei, tendo como principal órgão incentivador a religião. A religião, ela exerce um papel crucial para a evolução do chamado direito antigo. Mas como? Será que por criar preceitos de justiça? Será por criar um temor reverencial quanto a possíveis castigos que a partir dela poderiam ser emanados? Na verdade, nós vamos encontrar todos esses aspectos juntos. E ao juntarmos todos esses aspectos, nós vamos começar a trabalhar essa religião como um complexo de fórmulas, gestos, fórmulas, ritos. Vou até repetir porque é importante. Um complexo de fórmulas, gestos e ritos. É esse mesmo rito que nós aproximamos à ordem dos rituais. O sacrifício de animais, né? Levar pessoas à expiação dos seus pecados como uma forma de agradar aos deuses. É exatamente esse panorama religioso que o direito toma de empréstimo para criar um complexo de regras, sem as quais a pessoa não conseguiria viver de maneira ordenada. É como se pudéssemos ilustrar por meio da seguinte ideia. Se eu não tivesse, no momento das cheias do Nilo, do rio Nilo, que todos vão encontrar, em particular, na dimensão geográfica da estrutura do Egito Antigo. Se nós não tivermos a cheia do rio Nilo e, consequentemente, a oferta de um animal, ou até mesmo a submissão do faraó, tá, a um castigo corporal, como forma de solicitar essa abundância de água ao Nilo, o que vai favorecer posteriores colheitas, isso vai ser a implicação máxima da existência do direito. Se eu não tiver a obediência desse ritual, logo existiria uma grande probabilidade das coisas não darem certo. E para que essas coisas deem certo, eu preciso ter essa obediência. Mas como conquistar uma obediência se eu não posso aplicar um castigo? É uma conquista da obediência pela religião.
É uma conquista da obediência pelo temor quanto a um possível castigo, seja ele corporal, social ou, acima de tudo, voltado a uma ordem maior de prejuízo à coletividade que tal fato poderia assumir. E, ainda levando em consideração essa ordem religiosa, nós vamos perceber uma imbricação, nós vamos perceber um abraçamento cada vez mais próspero entre os reis e as divindades. Como eu vou poder ter o controle da população se eu não me auto-intitular representante desses deuses aqui na Terra? Nós vamos perceber dessa maneira que foi utilizando deste discurso, desta argumentação, que muitos dos chamados reis sacerdotes puderam ter a instalação e a consagração dos seus reinados, apavorando, convidando o súdito à reflexão de que, se a obediência não lhe fosse prestada, logo é como se essa pessoa também não cultuasse os deuses. Cultuar aos deuses significa cultuar o faraó em vida, na terra. Cultuar os deuses significa eu prestar uma obediência unânime, absoluta, irrepreensível, também em relação ao sacerdote. Então, nós vamos encontrar este cenário de estrutura religiosa que vai se moldando com a evolução da civilização, de maneira particular da civilização mesopotâmica e da civilização egípcia, como fontes primárias de evolução de uma civilização. Mas, como nós estamos tentando organizar os nossos estudos, sobretudo utilizando como fulcro a existência da lei do ambiente, nós não encontraremos especificamente nessas manifestações a quintessência, a grandiloquência do direito. Nós vamos precisar explorar mais. E essa exploração agora me caminha automaticamente para um universo socioeconômico que vai ser posicionado de maneira muito evidente, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. E como eu destaquei no início da nossa videoaula, a importância de eu estudar de maneira peculiar, de maneira pormenorizada e de uma forma um pouco mais profunda, a maneira como se organiza a estrutura social, econômica e cultural, eu não vou conseguir alcançar o pensamento jurídico que predominou nessa época. A escolha das duas, ela vai se dar, a justificativa emana essencialmente pela riqueza cultural que emana desse povo. Uma riqueza cultural que tem como início exatamente a invenção da escrita cuneiforme, quando torna-se como invenção do homem posicionar o estilete sob a base da argila com o intuito de buscar uma forma iconográfica, que depois vem se manifestar por meio de arte pictográfica, e por meio dessas manifestações, formas vão se desenhando e elas vão se tornando compreensíveis. E é essa compreensão que faz com que a civilização mesopotâmica possa agora não deixar um legado de tradição por meio de gestos, ritos ou simplesmente o pronunciamento da palavra. Mas agora nós vamos ter, por meio da arte, uma manifestação capaz de deixar uma herança viva para as gerações vindouras. E essas gerações vindouras vão desenvolvendo o direito de tal maneira que agora essa tecnologia, vamos dizer assim, e entre aspas sempre, né, que vai se criando ou vai se estruturando, nós começamos a constatar que o direito agora ele vai assumir uma nova cara, uma nova feição, vai trilhar um novo caminho, um caminho que se origina através das chamadas leis escritas. E lei escrita, lembra você, lembra a mim, lembra a toda a coletividade dos operadores do direito, norma jurídica. Não há como nós dissociarmos norma jurídica da lei escrita. E essa norma jurídica, agora como manifestação da lei escrita, ela também vai ganhando contornos próprios se eu considerar uma e outra civilização. De um lado, a Mesopotâmia, que prosperava fortemente sob um aspecto eminentemente social. Aqui,
cabe uma recomendação salutar para que vocês façam uso do conjunto de imagens que fora disponibilizado na disciplina, principalmente da Mesopotâmia. Prestem atenção, e você vai ter oportunidade de verificar, as imagens que dão conta de como as cidades-estado mesopotâmicas elas eram criadas. E por que nós falamos cidades-estado? Porque agora a Mesopotâmia ela passa a ser tratada como uma porção territorial. E nessa porção territorial, nós vamos perceber o nascimento de pequenos núcleos, uns maiores, outros menores, mas são núcleos onde eles têm uma autonomia administrativa. Ou seja, cada núcleo tem o seu rei, cada rei tem o seu povo, cada povo tem a sua cidade, cidade essa fortificada. Vejam o valor da fortificação. A fortificação implica em eu ganhar uma autonomia frente a outros reinos. Disso, para o direito escrito, é um passo muito pequeno. E esse passo que o direito vai dar a partir desse contexto social vai ganhar o contorno das chamadas leis escritas. Leis escritas essas que cada um à sua forma, cada um ao seu tempo, vão estabelecendo um conjunto de preceitos, preceitos estes que vão se espraiando e impregnando em cada eixo, em cada forma, em cada vida desse reino. E vai interferindo nas mais diversas áreas, das mais diferentes formas. Apenas para que vocês tenham em mente ao consultarem o material, percebam como o direito cada vez mais se afasta do universo do templo para se aproximar da fronteira dos palácios. Isso é muito significativo. Por quê? Porque demonstra agora que o homem extrai a sua fonte normativa por meio da chamada racionalidade, e não pura e simplesmente de uma força divina que desce sobre a terra, até como eu falei no início do nosso bate-papo, né? Numa filosofia metafísica, aonde a submissão, a obediência e o temor contra um castigo é o principal fundamento que me norteia e conduz a minha vida. Agora o direito está fincado em bases racionais. E fincado em bases racionais, nós vamos começar a perceber a partir de agora a maneira pela qual ele se estrutura, a começar na civilização da Mesopotâmia. Em conjunto com a lei da tradição, nós vamos encontrar na lei do ambiente exatamente essa força, né, que aspectos como a dimensão geográfica ou as condições estruturais de uma determinada sociedade, assim encontraram e contribuíram para o fortalecimento, né, da criação de uma leitura ou das instituições jurídicas. O importante, porém, é destacar que ainda esses ordenamentos ou ainda esses conjuntos de regras não admitiam ainda uma forma escrita, haja vista até a própria inexistência dela. Mas nós podemos perceber que seja sobre a chamada lei do ambiente ou lei da tradição, nós vamos proceder uma análise já um pouco mais direcionada para chegar ao ponto crucial de onde o direito vem a encontrar o seu nascedouro, aonde ele vai ser desenvolvido e ora estudado. Não podemos, ao final, também deixar de destacar outro importante atributo que pode ser considerado como uma classificação desse direito no seu processo de evolução, que nós assim a chamaremos de lei pela luta pelo direito, ou lei da luta pelo direito. Essa lei da luta pelo direito, ela foi considerada crucial, sobretudo em outras unidades do nosso estudo, dentre as quais eu posso destacar o estudo do direito romano. E por que essa lei da luta pelo direito, ela é importante para uma organização, uma ordenação das nossas ideias? Exatamente pelo fato dessa lei da luta pelo direito, ela nascer não de um aspecto cultural, não de uma dimensão geográfica e tampouco de uma estrutura familiar. Ela nasce no seio do povo, ela nasce a partir de lutas, ela nasce a partir de conflitos, ela nasce a partir de uma desigualdade política instalada. E a partir dessa desigualdade política instalada, nós vamos encontrar elementos favoráveis a um processo de transição.
a uma mudança de paradigma. E é exatamente essa mudança de paradigma que nós vamos encontrar em outras unidades do nosso estudo. Mas na unidade 1, que ora estamos avaliando, também temos resquícios dessa luta pelo direito, exatamente em circunstâncias quando grandes e monarcas ou reis sacerdotes, como ficará claro ao longo do texto, que vocês têm inclusive à disposição no material de apoio, isso ficará devidamente esclarecido. Mas por ora vamos ter estruturado sob a chamada lei da tradição, lei do ambiente e lei da luta pelo direito, exatamente o embrião do nascimento do direito, com toda a sua fecundidade, com toda a sua força, com toda a sua robustez, que vai ser consagrada com a criação da escrita, sobretudo a escrita chamada de escrita cuneiforme. E ainda nessa linha, é importante destacar a divinização que o direito vai sofrer, sobretudo nesse seu estágio inicial de compreensão. Nós temos que ter em mente que o direito não nasce pronto, que o direito já não é pura e simplesmente aquele código de leis, aquela ordem de ideias que lhe é apresentado e que você tem de seguir, tal como aquela estrutura já de imputação ou da estrutura de normatividade, naquela equação básica, né, de Kelsen, se é A, deve ser B. Nós vamos ter de encarar o direito, sobretudo no seu nascimento, no direito antigo, como um mecanismo de interação. E esse mecanismo de interação, ele leva em conta a força reinante naquela época, o que vigorava, a autoridade máxima. E essa autoridade máxima, bem distinta nos idos da Idade Média, em particular nos séculos XVI até o século XIX, onde o Estado vai ganhando força como principal ente dotado de extrema soberania, nós vamos encontrar esse eixo de submissão dos súditos ou de submissão das pessoas à lei, tendo como principal órgão incentivador a religião. A religião, ela exerce um papel crucial para a evolução do chamado direito antigo. Mas como? Será que por criar preceitos de justiça? Será por criar um temor reverencial quanto a possíveis castigos que a partir dela poderiam ser emanados? Na verdade, nós vamos encontrar todos esses aspectos juntos. E ao juntarmos todos esses aspectos, nós vamos começar a trabalhar essa religião como um complexo de fórmulas, gestos, fórmulas, ritos. Vou até repetir porque é importante. Um complexo de fórmulas, gestos e ritos. É esse mesmo rito que nós aproximamos à ordem dos rituais. O sacrifício de animais, né? Levar pessoas à expiação dos seus pecados como uma forma de agradar aos deuses. É exatamente esse panorama religioso que o direito toma de empréstimo para criar um complexo de regras, sem as quais a pessoa não conseguiria viver de maneira ordenada. É como se pudéssemos ilustrar por meio da seguinte ideia. Se eu não tivesse, no momento das cheias do Nilo, do rio Nilo, que todos vão encontrar, em particular, na dimensão geográfica da estrutura do Egito Antigo. Se nós não tivermos a cheia do rio Nilo e, consequentemente, a oferta de um animal, ou até mesmo a submissão do faraó, tá, a um castigo corporal, como forma de solicitar essa abundância de água ao Nilo, o que vai favorecer posteriores colheitas, isso vai ser a implicação máxima da existência do direito. Se eu não tiver a obediência desse ritual, logo existiria uma grande probabilidade das coisas não darem certo. E para que essas coisas deem certo, eu preciso ter essa obediência. Mas como conquistar uma obediência se eu não posso aplicar um castigo? É uma conquista da obediência pela religião. É uma conquista da obediência pelo temor quanto a um possível castigo, seja ele corporal, social ou, acima de tudo, voltado a uma ordem maior de prejuízo à coletividade que tal fato poderia assumir. E, ainda levando em consideração essa ordem religiosa, nós vamos perceber uma imbricação, nós vamos perceber um abraçamento cada vez mais próspero entre os reis e as divindades. Como eu vou poder ter o controle da população se eu não me auto-intitular representante desses deuses aqui na Terra? Nós vamos perceber dessa maneira que foi utilizando deste discurso, desta argumentação, que muitos dos chamados reis sacerdotes puderam ter a instalação e a consagração dos seus reinados, apavorando, convidando o súdito à reflexão,
de que, se a obediência não lhe fosse prestada, logo é como se essa pessoa também não cultuasse os deuses. Cultuar aos deuses significa cultuar o faraó em vida, na terra. Cultuar os deuses significa eu prestar uma obediência unânime, absoluta, irrepreensível, também em relação ao sacerdote. Então, nós vamos encontrar este cenário de estrutura religiosa que vai se moldando com a evolução da civilização, de maneira particular da civilização mesopotâmica e da civilização egípcia, como fontes primárias de evolução de uma civilização. Mas, como nós estamos tentando organizar os nossos estudos, sobretudo utilizando como fulcro a existência da lei do ambiente, nós não encontraremos especificamente nessas manifestações a quintessência, a grandiloquência do direito. Nós vamos precisar explorar mais. E essa exploração agora me caminha automaticamente para um universo socioeconômico que vai ser posicionado de maneira muito evidente, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. E como eu destaquei no início da nossa videoaula, a importância de eu estudar de maneira peculiar, de maneira pormenorizada e de uma forma um pouco mais profunda, a maneira como se organiza a estrutura social, econômica e cultural, eu não vou conseguir alcançar o pensamento jurídico que predominou nessa época. Portanto, quando nós dividimos, e nós vamos dividir a nossa unidade, como vocês podem perceber na leitura dos textos de apoio, em duas civilizações localizadas nessa região mesopotâmica. Nós vamos ter, de um lado, toda a civilização mesopotâmica e do outro a civilização egípcia. E por que a escolha das duas? A escolha das duas, ela vai se dar, a justificativa emana essencialmente pela riqueza cultural que emana desse povo. Uma riqueza cultural que tem como início exatamente a invenção da escrita cuneiforme, quando torna-se como invenção do homem posicionar o estilete sob a base da argila com o intuito de buscar uma forma iconográfica, que depois vem se manifestar por meio de arte pictográfica, e por meio dessas manifestações, formas vão se desenhando e elas vão se tornando compreensíveis. E é essa compreensão que faz com que a civilização mesopotâmica possa agora não deixar um legado de tradição por meio de gestos, ritos ou simplesmente o pronunciamento da palavra. Mas agora nós vamos ter, por meio da arte, uma manifestação capaz de deixar uma herança viva para as gerações vindouras. E essas gerações vindouras vão desenvolvendo o direito de tal maneira que agora essa tecnologia, vamos dizer assim, e entre aspas sempre, né, que vai se criando ou vai se estruturando, nós começamos a constatar que o direito agora ele vai assumir uma nova cara, uma nova feição, vai trilhar um novo caminho, um caminho que se origina através das chamadas leis escritas. E lei escrita, lembra você, lembra a mim, lembra a toda a coletividade dos operadores do direito, norma jurídica. Não há como nós dissociarmos norma jurídica da lei escrita. E essa norma jurídica, agora como manifestação da lei escrita, ela também vai ganhando contornos próprios se eu considerar uma e outra civilização. De um lado, a Mesopotâmia, que prosperava fortemente sob um aspecto eminentemente social. Aqui cabe uma recomendação salutar para que vocês façam uso do conjunto de imagens que fora disponibilizado na disciplina, principalmente da Mesopotâmia. Prestem atenção, e você vai ter oportunidade de verificar, as imagens que dão conta de como as cidades-estado mesopotâmicas elas eram criadas. E por que nós falamos cidades-estado? Porque agora a Mesopotâmia ela passa a ser tratada como uma porção territorial. E nessa porção territorial, nós vamos perceber o nascimento de pequenos núcleos, uns maiores, outros menores, mas são núcleos onde eles têm uma autonomia administrativa,
Ou seja, cada núcleo tem o seu rei, cada rei tem o seu povo, cada povo tem a sua cidade, cidade essa fortificada. Vejam o valor da fortificação. A fortificação implica em eu ganhar uma autonomia frente a outros reinos. Disso, para o direito escrito, é um passo muito pequeno. E esse passo que o direito vai dar a partir desse contexto social vai ganhar o contorno das chamadas leis escritas. Leis escritas essas que cada um à sua forma, cada um ao seu tempo, vão estabelecendo um conjunto de preceitos, preceitos estes que vão se espraiando e impregnando em cada eixo, em cada forma, em cada vida desse reino. E vai interferindo nas mais diversas áreas, das mais diferentes formas. Apenas para que vocês tenham em mente ao consultarem o material, percebam como o direito cada vez mais se afasta do universo do templo para se aproximar da fronteira dos palácios. Isso é muito significativo. Por quê? Porque demonstra agora que o homem extrai a sua fonte normativa por meio da chamada racionalidade, e não pura e simplesmente de uma força divina que desce sobre a terra, até como eu falei no início do nosso bate-papo, né? Numa filosofia metafísica, aonde a submissão, a obediência e o temor contra um castigo é o principal fundamento que me norteia e conduz a minha vida. Agora o direito está fincado em bases racionais. E fincado em bases racionais, nós vamos começar a perceber a partir de agora a maneira pela qual ele se estrutura, a começar na civilização da Mesopotâmia. Como temos visto, a civilização da Mesopotâmia, quando da organização do seu modelo, da sua ordem jurídica, procura ter como fonte de inspiração, como já foi dito por mim, a existência das chamadas cidades-estado. Se tem algo que as cidades-estado elas podem contribuir para o florescimento de uma ordem jurídica na civilização mesopotâmica, é porque elas são extremamente dinâmicas. E esse dinamismo ele não é conquistado à toa. A riqueza comercial, haja vista o florescimento e a grandiosidade da produção e exploração do cobre, matéria preciosa, não somente para cunhar-se jarros, vasos, vasilhas, mas como também uma fonte ou uma unidade de medida que vai servindo até como mensuração de riqueza, nós percebemos que os conflitos eles vão se intensificando na medida em que a sociedade vai ganhando áreas de complexidade. Por outro lado, nós vamos ter nesse meio termo também a criação de uma série de cidades-estado. Dentre elas podemos destacar, e que estão inclusive revigoradas no texto, Ur, Urush, Lagash, o próprio Império da Babilônia a posteriori. Todos eles vão não ser rivais, até porque todos eles têm uma relação de proximidade, até por cultuarem os mesmos deuses. Mas a essa organização jurídica nós vamos encontrar áreas de particularidade concomitantemente com essa evolução social. E essa evolução social cobra-nos nesse exato instante um recorte histórico e ao mesmo tempo metodológico. Por que um recorte histórico? Pois, ao mesmo tempo em que vai se experimentando uma evolução da sociedade, nós vamos ter paralelamente a essa evolução social, geográfica, demográfica e cultural, nós vamos ter o nascimento do direito. E esse nascimento do direito, ele não foi o mesmo, tal como já visto, em cada período da civilização. Mas uma coisa ele tem em comum, que é essencialmente a forma escrita. Quando o direito passa a assumir essa forma escrita, é como se agora nós tivéssemos uma perspectiva de que essa forma escrita pudesse sacramentar, lapidar e, acima de tudo, sepultar naquele diploma, naquele código, naquela regra, todo um contexto social emergido por meio da fonte criadora desse direito. Então é por isso mesmo que até metodologicamente, e aqui a função foi facilitar, na medida do possível, a vida de cada um de vocês, e para estarmos juntos nessa caminhada que não vai ser fácil, mas tenho presença de espírito de que ela será exitosa ao final do semestre, nós vamos encontrar as primeiras manifestações jurídicas escritas na civilização mesopotâmica.
A primeira dessas formas, ou o primeiro desses diplomas, se deu por meio do chamado Código de Ur-Nammu. E esse Código de Ur-Nammu, que data a cerca de 2100 anos antes de Cristo, nós vamos começar a constatar a forma dinâmica de existência, de elevação de certos valores sociais. Vamos levar aqui dois deles, a vida e a propriedade. Valores que hoje são facilmente encontrados no catálogo de normas constitucionais, inclusive após a criação da Constituição de 1988, mas se nós retomarmos esse apanhado histórico, nós vamos chegar a um alcance muito específico, onde a vida e a propriedade, antes tornados mitos ou dignados a uma presença puramente espiritual, agora são bens terrenos. Agora são valores que, uma vez vilipendiados, uma vez prejudicados ou de qualquer maneira desviados, trazem para o seu titular ou para a pessoa prejudicada ou lesada um direito que nós vamos chamar de direito subjetivo. Então prestem atenção nessa etapa, o que me permite repeti-la. Desde a criação do Código de Ur-Nammu, como primeira manifestação escrita, a que se seguiu o Código de Lipti-Ishtar, que posteriormente verificou-se nas leis de Esnuna, e até chegar no suprassumo legislativo que nós temos conferência e podemos admirar a suntuosidade do Código de Hammurabi, ou Hammurabi, como pode ser pronunciado numa leitura mais corrente, nós constataremos que os valores antes endeusados tornam-se terrenos e que, uma vez prejudicados, geram um direito subjetivo. E por que direito subjetivo? Pois ele se incorpora na natureza do homem e o homem pode ou não pode exercê-lo. É por tal razão que aspectos como vida, propriedade, família, tratamento dos bens, herança, são circunstâncias que emanam desta complexidade social. E esta complexidade reclama respostas. Respostas essas que vão ser dadas por cada um desses diplomas a partir do instante em que essa evolução ela vai sendo experimentada. Apenas para que nós tenhamos exemplo, e um material de apoio vai poder esmiuçar isso para você, nós vamos encontrar nas leis de Manu ou no Código Lipti-Ishtar a primeira invocação do Instituto, por exemplo, da responsabilidade civil, que todos nós conhecemos, né, como o famoso jogo dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Nós já tínhamos nessas manifestações do direito antigo, né, exemplos clássicos por meio dos quais, se, por exemplo, um trabalhador se ferisse ao explorar uma mina, por exemplo, uma mina de cobre, automaticamente isso geraria a favor dele um direito subjetivo quanto à obtenção de uma indenização. E importantíssimo também frisar, à medida em que esse dano tornava-se mais extenso, mais necessária se mostrava essa reparação material, a chegar a um ponto que, dependendo da gravidade do ferimento, esse trabalhador da mina poderia até receber ciclos dessa mina, ou seja, toda a produção daquela temporada de exploração seria destinada como pagamento de uma indenização a esse empregado que teve o seu direito subjetivo, por exemplo, a vida, interferido, prejudicado ou desviado da sua conduta originária. Portanto, nós podemos constatar, à guisa de uma conclusão preliminar, que a própria sociedade vai modulando, ou seja, é como se ela estivesse colocando dentro de uma moldura social os principais valores que a ela são raros, que a ela são importantes, que a ela são relevantes. E o direito segue esses valores. Tanto o rei Ur como, a posteriori, o rei Hammurabi vão ser exemplos circunstanciais desse dinamismo que o direito vem a ganhar, da celeridade e da complexidade dessas relações sociais que vão ser postas à análise do intérprete do direito. E para tanto, e é essa uma das propostas, e você fique tranquilo, de maneira peculiar, naquele nosso exame, na nossa prova presencial que está se aproximando. E por que você deve ficar tranquilo? Pois nós temos que ter como enfoque, não só como matéria de estudo, mas como matéria para a própria vida,
um traço circunstancial que todas essas legislações da Mesopotâmia, que por mim ditas, né, Código de Ur-Nammu, Código Lipit-Ishtar, as leis de Esnuna e o Código de Hammurabi, eles guardam algo em comum, que é um movimento contínuo de descentralização. Só que cuidado, quando nós falamos de descentralização, essa descentralização ela tem que ser vista com reservas. Descentralizar em direito implica no quê? Em eu retirar o poder de uma autoridade central e transportá-la paulatinamente para outros centros do poder, para que eles se decidam. Aqui não significa, por exemplo, que o rei Ur ou o rei Hammurabi retiraram parcela do seu poder e deram para que o particular, por exemplo, o barqueiro viajante, ou a mulher traída, né, ou os herdeiros daquele pai falecido, para que eles criassem o direito. Não é essa a descentralização. Tomem cuidado aqui. A descentralização na qual me refiro e que fora extraída do texto de Hammurabi é uma descentralização que permite que, em alguns casos, esse direito subjetivo seja conferido para a parte exercê-lo, executá-lo ou não. Agora, nós vamos ter outros exemplos pinçados da própria história do Código de Hammurabi, aonde essa descentralização não foi possível. Então, vamos tentar pensar em dois grandes grupos. Vamos pensar em direito civil e vamos pensar em direito penal. Hoje, o direito penal, na maioria dos procedimentos que envolvem, por exemplo, a chamada ação penal pública incondicionada, eu retiro do particular essa autonomia e transfiro ao Estado, que vai, por meio do Ministério Público, por exemplo, né, estabelecer o devido processo legal, a praticar, oferecer a denúncia para buscar a composição e a respeitabilidade à legislação penal. Já quando nós tratamos do direito civil, o que o direito civil traz ao particular? Uma liberalidade, uma faculdade, uma possibilidade, mas não uma obrigatoriedade. Então, se nós pudéssemos transportar esse cenário, uma das conclusões passíveis de serem discutidas é a seguinte, que para o Código de Hammurabi, ou para a grande maioria das legislações da Mesopotâmia, determinadas matérias, o castigo, a força, o processo, a obrigação, ela pode ser o quê? Querida por uma das partes. Ao passo que para outras obrigações, que aqui nós vamos chamar de crimes, por exemplo, caberia o quê? Ao próprio Estado executar, ao próprio rei Hammurabi determinar. Vamos ver um exemplo? Como nós podemos frisar no artigo 133 do Código de Hammurabi. E veja que a palavra artigo já começa a se tornar muito palatável, né? Ainda mais numa pedra de diorite, disponível ali à consulta de cada um de vocês, seja em loco, estando lá, ou até online, vocês podem descobrir por meio do Museu do Louvre. E vocês vão perceber lá que nesse artigo 133, a redação ela é muito clara, muito específica. Se um homem for tomado como prisioneiro de guerra e houver sustento em sua casa, e mesmo assim a sua esposa deixar a casa por outra, essa mulher deverá ser judicialmente condenada e atirada na água. Que me perdoem e não encarem, por favor, como um excesso de machismo. Estou apenas revigorando as disposições do Código de Hammurabi. Mas vejam como ele é detalhista. Se um homem for tomado como prisioneiro de guerra, o que vale dizer? Que foi uma pessoa que lutou, que foi uma pessoa que se dedicou, que foi uma pessoa que se doou pelo reino. E houver sustento na casa, ou seja, ele está distante, mas houver pão para que essa família possa se alimentar, a mulher não pode sair de casa. Ainda que ela tenha relações ou ainda que ela queira se relacionar com outra pessoa, ela não pode. E caso ela venha ter esse comportamento, eu já tenho uma pena aqui estipulada. Qual é essa pena? Ela vai ser judicialmente condenada e atirada na água. Obviamente que a chance de sobrevivência é muito pouca. E por que nesse caso? E por que nessa situação Hammurabi traz uma pena de morte? Por que Hammurabi tira do particular essa liberdade de buscar uma outra casa, conviver com uma outra pessoa e se doar ao seu marido, ainda que seja ao luto, por conta dele estar preso ou ser uma pessoa que se afastará do lar muitas vezes para sempre? Pois para o Código de Hammurabi e, consequentemente, para toda a legislação da Mesopotâmia, nós vamos ter partes dessa legislação
que se mostram descentralizadas e cabe ao particular o pleno exercício do direito. Ao passo que outras, o Estado tira desse particular o direito ou a disponibilidade e avoca para si essa responsabilidade de aplicação da norma. Aliás, como inclusive nós podemos constatar e perceber ainda hoje. Comparativamente a esse artigo 133, eu posso invocar o artigo 201 ou 201 do mesmo Código de Hammurabi, aonde se uma pessoa quebrar o dente da outra, vejam só às vezes o detalhismo e até de maneira pitoresca como Hammurabi contempla, essa pessoa receberá 1/3 da mina de ouro daquele que foi responsável por quebrar os seus dentes. Agora, se ocorrer o espancamento ou se os dentes que forem quebrados é de uma pessoa pública e que for conhecida da sociedade, o agressor vai receber 60 chicotadas ou 60 chibatadas. Por que se quebrar um dente eu pago 1/3 da mina de ouro? E se essa pessoa for uma pessoa pública, ela vai receber 60 chicotadas. Importante destacar, essas 60 chicotadas não vão ser aplicadas em local fechado, vão ser aplicadas em local público. Tem um motivo. E o motivo é exatamente esse que eu acredito que você esteja imaginando. Hammurabi vai trabalhar na estruturação do seu código com uma noção de proporcionalidade. É por isso mesmo que eu coloco, né, na resenha de estudo, e você, consequentemente, irá analisar no material de apoio, que Hammurabi é, talvez, né, o primeiro intérprete de uma famosa lei que, inclusive, acompanha as nossas vidas até hoje. Olho por olho, dente por dente. Essa frase ela é emblemática, por quê? Porque da mesma forma que alguém lhe pratica o mal, você também vai poder praticar esse mal. E isso vai se inserir num contexto maior de justiça para Hammurabi. Mas na verdade não é essa a origem. Hammurabi se cerca de uma ideologia anterior a ele, inclusive, mas que norteou todas as legislações, desde o Código de Ur-Nammu a 2100 até Hammurabi nos idos de 1690. Vocês vão perceber nessa linha a seguinte ideologia, onde se aplica a lei do chamado tal qual. Ou seja, tal qual houve essa prática, da mesma maneira eu vou exercer esse direito subjetivo de retribuição. Esse é o fundamento da denominada Lei de Talião, sob a qual nós vamos estruturar o direito da Mesopotâmia, dinâmico, próximo a nós e codificado, leis escritas que estabelecem punições para o caso do seu descumprimento. Mas, e o Egito? Será que ele seguiu essa mesma linha de aplicação do direito? E no Egito? Parece-nos que ainda prepondera uma força reinante de que tanto na civilização mesopotâmica quanto na egípcia, nós tivemos uma proliferação de um direito escrito, descentralizado da pessoa do rei, porém fortemente centralizado em aspectos criminais, como por exemplo nos julgamentos que nós inclusive invocamos na leitura do artigo 133 do Código de Hammurabi, e ainda mais que o aspecto divino vai se tornando cada vez mais distante, pelo menos de uma realidade racional, para a edificação de um conjunto de leis. Mas, como nós tentaremos estudar nesse instante, a civilização egípcia não seguiu um pouco, né, essa estrutura do Hammurabi e tampouco dessa ordem mesopotâmica. E isso se deu, prezado aluno, querida aluna, da nossa disciplina virtual, exatamente pelo contexto divino pelo qual o faraó ele está centralizado. Nós temos, principalmente por meio do faraó, a centralização de toda uma herança divina proveniente de um panteão, ainda mais esse panteão que eu tomo emprestado do conceito grego, mas para que no âmbito da civilização egípcia ele venha a ser devidamente revigorado, nós tivemos na pessoa do faraó uma centralização divina, aonde as normas ou regras por ele criadas não mereceriam qualquer discussão. Deveriam ser de imediato acatadas, e uma vez acatadas, gerariam efeitos. Mas, como tentaremos analisar, esses efeitos nem sempre eram próximos ou
Pelo contrário, eram até de certa maneira distintos daqueles que eram oriundos do rei Hammurabi. Vocês constatarão, a partir da leitura dos textos de apoio, que o que há de se comum em todas as leis da Mesopotâmia é um tratamento hipotético quanto à existência de conflitos e uma perspectiva de decisão para os mesmos. Vale dizer, se nós tivéssemos o caso daquela mulher que se evadisse, que saísse da sua casa e o seu marido era prisioneiro de guerra e ela tinha o sustento, nós estamos criando uma hipótese. Nem necessariamente todos os homens se tornavam prisioneiros de guerra, e tampouco todas as mulheres teriam uma atitude como essa de abandonar o lar para migrar para a residência de outra pessoa. Pelo contrário, nós tínhamos uma respeitabilidade, sobretudo aos costumes e tradições que estruturaram a Mesopotâmia. Entretanto, quando eu tenho na pessoa do faraó a junção divina e terrena, tudo gira em torno dele, inclusive o direito. Então é por meio dessa estrutura que nós não temos no Egito a forma codificada do direito, mas nós temos direito. E que tipo de direito então a ele se aplica? Vocês constatarão que a primeira das formas de se estudar o direito e consequentemente aplicá-lo consiste na sua edificação à luz de um processo judicial. É por isso mesmo que o faraó, por meio do apoio conferido pelo vizir, o seu principal assistente, ele irá estabelecer um emaranhado de regras, de normas de natureza processual, que vão ter como objetivo buscar a verdade intrínseca naquele caso concreto. Perceba mais uma diferença em comparação com Hammurabi. Hammurabi ele trabalha com o direito que abstrato, com o direito dinâmico, com valores individualizados, como a vida, a propriedade, a saúde ou a integridade física, os bens e assim por diante. Já o faraó, ele vai trabalhar por meio de uma estrutura de estudo do direito egípcio por meio de uma natureza concreta. E essa natureza concreta apenas vai ser descoberta a partir do momento que eu vou aplicar o quê? As diretrizes processuais na estrutura do Egito faraônico. E vocês vão encontrar essas diretrizes nos nossos textos de apoio e na nossa indicação de leitura. Contudo, senhores, é importante abrir um espaço para um outro direito que a ele caminha paralelamente. E por que esse direito caminha paralelamente? Pois, à medida que a civilização egípcia vai se transformando, desde a influência de Menés, até Cleópatra, nós vamos percebendo que a interferência de outras civilizações que lá foram se instalando e, consequentemente, aplicando a sua ideologia de instituição jurídica, que inclusive nós falamos, que a história do direito ela estuda as mais diversas formas de manifestação cultural de uma instituição jurídica. Portanto, nós vamos constatar, pós-Egito faraônico, nós vamos constatar no Egito hebreu a estrutura e a existência da Torá, que vai erguer um emaranhado de regras muito mais voltadas à religião. Vamos constatar na estrutura do direito grego, sobretudo com a influência de Alexandre, e que vai exercendo a posteriori toda uma dominação que vai se espraiando ao longo do Oriente, também formas de compatibilidade, mas de respeitabilidade ao direito local. Até chegarmos na estrutura romana, onde, com a invasão de Roma ao Egito, nós vamos ter um tratamento tripartite. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para determinados casos concretos, nós vamos ter a interferência de um direito chamado direito imperial, ou seja, de influência, de ingerência direta do César ou dos demais imperadores. Por outro lado, nós vamos ter assuntos cuja particularidade permite uma descentralização de Roma, e assim vem a nascer o chamado direito provincial, ou seja, por meio da criação dos éditos, cartas, decisões de juízes, sejam eles urbanos ou peregrinos, que andam de terra em terra para praticar a justiça, e lá vão se instalar as decisões dos casos concretos, até nós chegarmos do direito local, ou da estrutura do direito faraônico. Esse é aquele que a nós mais nos interessa. Por quê? Porque ele vai tratar de um direito onde a respeitabilidade dos costumes, aonde a observância dos rituais, aonde o endeusamento de certas autoridades, ela vai se tornar cada vez mais constante e inexpugnável. E nesse ponto,
nós vamos ter como principal referência do direito no Egito Antigo a deusa Maat, que representa exatamente o que? A justiça. Só que quando se fala em justiça e se fala em Maat, nós vamos ter necessariamente uma correspondência de interesses, aonde nós temos que ter, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma espécie de solidariedade social, ou seja, entre todos os habitantes ali do Nilo, e, ao mesmo tempo, devemos ter também uma correspondência dessa solidariedade social com a ordem cósmica. Parece difícil nós olharmos para o céu e ver, meu Deus, o que vai significar essa ordem cósmica? E o que essa ordem cósmica concede de aviso para que o direito seja solidário? Mas os egípcios souberam muito bem dosar, equilibrar. Ou seja, o faraó atuando sozinho, praticando o direito, resolvendo os conflitos, é como se ele fosse um discípulo de Maat. E assim ele tivesse essa ordem cósmica em suas mãos, para não controlá-la, mas harmonizá-la com o direito e a solidariedade existente entre os homens. E isso vai ficando cada vez mais patente, sobretudo com base no estudo dessa e das demais unidades. Muito obrigado e estudem, não deixem de acompanhar as demais videoaulas.